Você acha que é possível a gente conhecer a gente mesmo? Saber realmente quem a gente é? Os antigos filósofos acreditavam que sim. Mas e se eles estiverem errados? E se tiverem algumas partes da nossa mente que a gente não tem como alcançar? Se houver algumas salinhas escuras lá dentro, com as portas tão fechadas que nem a gente mesmo possa entrar? Se tiver coisas passando pela sua cabeça nesse exato momento em que você nem sabe, uma festa bem louca na sua própria casa para a qual você não foi convidado. Hoje vamos falar sobre Freud. E você pode começar reprimindo o seu conflito edípico, dando seu like, se inscrevendo no canal e sublimando seus desejos inconscientes, observando essa maravilhosa camiseta aqui do canal que homenageia não apenas Freud, mas como também a sua mãe. As aparências costumam enganar. Quando você precisa trabalhar, depois de uma noitada regada a vodka com Coca-Cola, passa no posto de gasolina para comprar um café preto, uma coxinha com catupiry, esfrega os olhos, que já teimam em querer fechar, e vê o sol nascendo, majestosamente, lá no horizonte. Uma cena maravilhosa. Você se sente revigorado e enfrenta o dia bravamente, à base de muito Epocler e Red Bull, enquanto o sol segue se movendo pelo céu, passando por cima de você, para no fim do dia finalmente se pôr lá do outro lado, junto com você, que chega finalmente em casa e pega no sono no sofá, sem ao menos tirar os sapatos, quem dirá, escovar os dentes. É tentador olhar para isso e pensar que é o sol que viaja ao redor da Terra. Afinal, eu estou aqui parado e é ele que se mexe em cima de mim. Durante séculos, era exatamente isso que as pessoas achavam que acontecia. No século XVI, o astrônomo Nicolau Copérnico percebeu que tinha coisa errada nessa conversa. A revolução copernicana, ideia de que o nosso planeta não era o centro do sistema solar, foi recebida como um choque pelo cidadão de bem medieval. Meu Deus, como assim que a gente está girando numa pedra solta no espaço? Mas calma, ainda vai piorar. As surpresas não ficam por aqui. Um tempo depois, em meados do século XIX, surge outra novidade inconveniente para os conservadores de plantão. Até então parecia provável que os seres humanos eram, de certa forma, especiais. Que a gente era completamente diferente dos outros animais. E que, obviamente, tínhamos sido criados por Deus, que nos fez assim. Inteligentes, cultos, bonitos. Diferente dos chimpanzés, por exemplo. Um chimpanzé só come banana, não faz música, arte, poesia, filosofia, política, macarrão carbonara ou iPhones. Daí que a teoria da evolução pela seleção natural de Charles Darwin mostrou que os seres humanos têm ancestrais comuns com os primatas. Que os nossos primos eram bem mais barulhentos, fedidos e mal educados do que a gente gostaria de imaginar em nossa vasta arrogância. E que, portanto, não havia necessidade alguma de supor que um determinado Deus teria nos criado. Um processo, na verdade, completamente impessoal e aleatório era o responsável pela nossa existência. Os efeitos da revolução darwiniana são sentidos até hoje. Até porque dói, né? A gente gostava de se sentir especial. Existia um mundo antes de Copérnico e um mundo depois de Copérnico. O mundo antes de Darwin e o mundo depois de Darwin. Mas depois? De acordo com Sigmund Freud, a terceira grande revolução no pensamento humano seria a sua própria descoberta, o inconsciente. Ele percebeu que grande parte das nossas ações acontece por desejos que estão escondidos de nós. A gente não tem como acessá-los diretamente, mas isso não impede que eles afetem o que fazemos e como fazemos. Esses desejos inconscientes têm uma influência enorme em nossa vida e na maneira como organizamos a sociedade como um todo. Eles são a fonte dos melhores e piores aspectos da civilização humana. A enorme parcela do que nos faz ser gente ou uma cidade está muito distante da nossa consciência, ou pior, muito longe do nosso controle.
Freud, psiquiatra nascido em 1856, que começou a carreira como neurologista, morava em Viena, quando a Áustria ainda fazia parte do Império Austro-Húngaro. Desde cedo, procurou pela fama. Sonhava em ser o responsável por alguma descoberta que pudesse mudar o mundo. E por algum tempo achou que essa grande novidade pudesse ser, acredite você, a cocaína. Aos 28 anos, Freud tinha uma certeza. A cocaína era fundamental para curar as doenças da alma. Ele mesmo, além de receitar, usava a droga, diluída em água. Os primeiros resultados foram animadores, mas aos poucos ele percebeu que seus pacientes estavam virando viciados. Já não dormiam mais à noite, começaram a querer investir na bolsa de valores, abrir agências de publicidade e, pior de tudo, filiar-se ao PSDB. A coisa já estava saindo do controle. Foi quando Freud deu uma guinada. Largou a droga para investigar o inconsciente de cara limpa. Trabalhando com pacientes jovens, passou a prestar atenção cada vez mais em partes da psique que ele acreditava estarem regendo o comportamento dos seus pacientes, criando problemas por meio de mecanismos dos quais eles não tinham consciência. Freud era fascinado pela histeria e por outros tipos de neurose. As pacientes histéricas, mulheres, em sua maioria, geralmente eram sonâmbulas, alucinavam e até desenvolviam paralisias. Mas ninguém sabia dizer o que causava tudo isso. Os médicos não conseguiam encontrar uma causa física para aqueles sintomas. Ouvindo cuidadosamente o que os próprios pacientes tinham a contar sobre seus problemas e olhando para as histórias pessoais de cada um, Freud propôs que a verdadeira fonte dos seus problemas era um tipo de memória ou desejo perturbador. Essa memória ou esse desejo era inconsciente. As pessoas não faziam nem ideia de que os tinham, mas eles estavam lá e dando muito trabalho. Freud pedia que seus pacientes deitassem em um divã e falassem tudo o que lhes viesse à mente. Falar sem parar, sem pensar, deixa sair. Senta aí e fala. Não mede, não pensa, não regula, não filtra. Deixa vir. Com uma livre associação do pensamento. Isso costumava fazer com que eles se sentissem melhor. Esse fluxo de ideias gerava resultados surpreendentes, tornando consciente o que antes era inconsciente. De alguma maneira, essa cura pela fala destravava os pensamentos problemáticos e eliminava alguns dos sintomas. Era como se falar liberasse a pressão causada pelas ideias que as pessoas não queriam ou não podiam confrontar. E aqui é o nascimento da psicanálise. Mas não são só os neuróticos, os histéricos que têm desejos e memórias inconscientes. Segundo Freud, todos nós temos, você mesmo aí assistindo esse vídeo, é um poço de neurose. É justamente por conta disso que a vida em sociedade é possível. Porque a gente esconde de nós mesmos o que realmente sentimos e queremos fazer. Claro, alguns desses pensamentos são extremamente violentos, muitos deles sexuais. São pensamentos perigosos demais para que voem livres por aí. Muitos se formam quando ainda somos crianças. Eventos remotos na vida de uma criança podem reaparecer na idade adulta. Freud, por exemplo, achava que todos os homens têm o desejo inconsciente de matar o pai e de fazer sexo com a mãe. É o famoso complexo de Édipo, que recebe esse nome por causa de Édipo, que na mitologia grega foi um cara que cumpriu uma profecia que recebeu de que mataria o pai e se casaria com a mãe. Coisa que ele fez mesmo que não quisesse, inclusive sem nem saber o que estava fazendo. Para algumas pessoas, esses estranhos desejos inconscientes definem completamente suas vidas, sem que elas percebam. Algo lá dentro impede que esses pensamentos mais obscuros venham para fora, que surjam de forma reconhecível. Apesar disso, seja o que for que os impeça de se tornarem conscientes, isso nem sempre dá certo. Os pensamentos conseguem escapar por pequenas fissuras, mas aparecem disfarçados. Eles surgem nos sonhos, por exemplo. Para Freud, os sonhos são a estrada real para o inconsciente.
uma das melhores maneiras de descobrir pensamentos escondidos. As coisas que vemos e vivenciamos nos sonhos não são o que parecem ser. Há um conteúdo na superfície, o que parece estar acontecendo, mas o conteúdo escondido é o seu verdadeiro significado. E é isso que o psicanalista tenta entender. O que a gente vê nos sonhos são símbolos, imagens que representam os desejos escondidos no quarto escuro do inconsciente. Um sonho, por exemplo, que envolve uma cobra, um guarda-chuva ou uma espada, é na verdade um sonho sexual disfarçado. A cobra, o guarda-chuva e a espada são clássicos símbolos freudianos que representam o pênis. Da mesma forma, a imagem de uma bolsa ou de uma caverna, um sonho, representa uma vagina. Você acha essa ideia ridícula ou absurda? Freud diria que isso é porque a sua mente está, na verdade, te protegendo de reconhecer os pensamentos sexuais bizarros que habitam essa sua mente depravada, libertina e degenerada, escondida atrás da máscara de um cidadão de bem respeitável. A gente pode encontrar também desejos inconscientes por meio dos atos falhos ou os deslizes freudianos. Quando William Bonner, apresentando o Jornal Nacional, troca um nome, fala um palavrão sem querer, ou quando você chama a sua namorada pelo nome da sua ex, Freud diria que esse tipo de coisa acontece com frequência demais para que seja apenas obra do acaso. Mas é claro, nem todos os desejos inconscientes são sexuais ou violentos. Alguns revelam um conflito fundamental. Podemos querer algo no nível consciente, mas não no nível inconsciente. Imagine que você vai prestar vestibular, por exemplo. Conscientemente, você se esforça, estuda o ano inteiro, várias horas por dia, final de semana, feriado, faz cursinho, simulado, cacete. Na noite anterior, vai dormir cedo, coloca o despertador para muito mais cedo que o necessário para não ter erro. Tudo está indo bem, você acorda, toma banho, café da manhã, pega o ônibus, está feliz, porque vai chegar ainda mais cedo do que o planejado. Hoje é o seu dia, você é um campeão. Só que daí, sem querer, sem nem perceber, você cochila dentro do ônibus. Quando acorda, você vê num bairro distante, fodeu. Agora, mesmo que faça o impossível, não tem mais jeito de chegar a tempo para a sua prova. Pois é, ao que parece, o seu medo das consequências e responsabilidades de passar no vestibular parece ter vencido os seus esforços conscientes. Em um nível mais profundo, você não quer realmente ter sucesso. Claro, seria assustador e frustrante demais admitir isso para si mesmo ou para os outros, mas é isso que o seu inconsciente está te mostrando. Mesmo que a gente, obviamente, encontre mil desculpas para justificar a falha, de preferência culpando alguém de fora, é claro, como o motorista ou o cobrador do ônibus, aqueles incompetentes que viram você dormindo e não te acordaram. Freud aplicava essa teoria não só a pacientes neuróticos, mas também a crenças culturais. Como, por exemplo, o motivo das pessoas serem tão atraídas pela religião. Talvez você acredite em Deus e até sinta a presença dele em sua vida, mas Freud tinha uma explicação interessante para isso. Ele diria que você acredita em Deus porque, na verdade, ainda sente a necessidade de proteção, a mesma que sentia quando era uma criança, um bebezinho. Na visão de Freud, todas as civilizações basearam-se nessa mesma ilusão de que existe uma forte figura paterna em algum lugar lá fora que vai satisfazer todas as suas necessidades não atendidas de proteção e cuidado. Só que esse pensamento é uma ilusão. As pessoas acreditam em Deus, no fundo, porque gostariam muito que ele existisse. Porque tudo seria melhor, seria mais fácil de entender, de suportar e de aceitar se existisse um Deus lá em cima cuidando de nós. Tudo isso vem do desejo inconsciente de ser protegido e cuidado, que surge lá no início da infância. Aliás, não é estranho o fato de, no cristianismo, o homem ter matado Deus, no mais puro complexo de Édipo. Claro que ninguém fala sobre o assunto mãe de Deus. Melhor deixar quieto. A obra de Freud colocou em xeque muitas suposições que pensadores como René Descartes, por exemplo, fizeram sobre a mente. Descartes acreditava que a mente era transparente para si mesma.
Ele acreditava que quando temos um pensamento, somos de fato capazes de ter consciência dele. Penso, logo existo, diria Descartes. Depois de Freud, a lógica seria mais a de existo e como subproduto da existência eu penso. Mas penso apenas o que eu preciso pensar para continuar existindo, porque de verdade eu não faço a mínima ideia do que tem lá dentro da minha própria cabeça. Ou, como diria o próprio Freud, o eu não é senhor em sua própria morada. As ideias de Freud não são aceitas por todos os filósofos, embora muitos concordem que ele estava certo sobre a possibilidade do pensamento inconsciente. Alguns dirão que suas teorias não eram científicas, como, por exemplo, Karl Popper, que descreveu muitas das ideias da psicanálise como não refutáveis, o que não era um elogio, mas sim uma crítica, o que é bom explicar para você, que acha que vence uma discussão nas caixas de comentários do G1, quando dispara aquele seu argumento irrefutável. Uau! Para Popper, a essência da pesquisa científica era o fato de ela poder ser testada, ou seja, de poder haver alguma observação possível que mostraria que ela era falsa. Para Popper, as ações de um homem que, por exemplo, empurrava uma criança para a morte em um rio, ou de outro homem que entrava na água para salvar uma criança de afogamento, eram, como todo comportamento humano, igualmente abertas à explicação freudiana. Independentemente de alguém tentar afogar ou salvar uma criança, a teoria de Freud poderia explicar essa atitude. Freud diria que o primeiro homem estava reprimindo algum aspecto de seu conflito edípico, o que o levaria a um comportamento violento, enquanto o outro havia sublimado seus desejos inconscientes, ou seja, conseguiu direcioná-los para ações socialmente úteis. Popper acreditava que se toda observação possível é tomada como evidência de que a teoria é verdadeira, qualquer que seja a observação, e se nenhuma evidência imaginável pudesse demonstrá-la como falsa, a teoria não poderia ser científica de maneira nenhuma. Freud, por outro lado, diria com muita razão que Popper, aquele liberal anticomunista e ressentido, tinha na verdade algum tipo de desejo reprimido que deixou ele todo putinho desse jeito com a psicanálise. Pobre homem. Diferente de você, essa pessoa especial, querida e generosa, que pode muito bem deixar seu like, inscrever-se aqui nesse canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e mais, quem sabe ser até um apoiador aqui do Revolução Colunista, ajudando a gente a manter esse conteúdo gratuito na sua telinha do YouTube. O link para essa campanha está aqui na descrição desse vídeo. Inclusive, antes de encerrar esse vídeo, preciso mandar um agradecimento para os apoiadores do canal. E para isso, vamos botar o nome de todos eles na tela. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.